O primeiro assunto aqui do Jornal da Bandeirantes, gente, é a política, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o peso dos governadores eleitos e reeleitos em primeiro turno na eleição de 2022 para a reta final da campanha presidencial, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Nesses 15 estados da federação, em que nós já tivemos a definição no primeiro turno, nós temos 9 governadores reeleitos e eleitos que apoiam Jair Bolsonaro e 6 que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva. Nas demais entidades da federação, nós vamos ter segundo turno. E aí nós temos palanques duplos, temos palanque único, ou seja, temos candidatos aí também que não se manifestaram e estão neutros, né? Porque estão pensando, claro, na sua própria eleição e estão fazendo essa conta. Mas qual é o apoio? Por que o apoio de um governador ele pode ser muito importante, decisivo, determinante para o candidato à presidência da República? O governador de estado, independente do partido, independente da preferência, tem uma relação com os prefeitos. Os prefeitos também podem até ser de outro partido político, serem rivais na época da eleição, mas os prefeitos dependem de verba que vem do governo do estado. Os prefeitos dependem de ações do governo do estado, além do recurso das prefeituras para desempenhar as suas políticas públicas. E é claro que no momento de eleição haja uma proximidade ou distanciamento maior com cada um desses prefeitos. O governador do estado tem a caneta para mandar mais recursos, para liberar verba do estado para ações nos municípios. E é claro que isso entra agora no jogo político, né? Isso faz parte da composição. E não é ruim que você tenha essa troca de favores, e aqui não entendam mal, não é a história do toma lá da cá, não é a história de compra de voto, nada disso. São composições que são feitas pela política e nós estamos vendo composições em âmbito nacional jamais esperadas. Quem diria que Alckmin e Lula estariam juntos um dia? Quem diria que o Sérgio Moro iria se reconciliar com o Bolsonaro depois de tudo que ele disse na saída do governo, né? Chamando o presidente de mentiroso, chamando o presidente aí de alguém que influencia na Polícia Federal, trazendo acusações que nunca foram confirmadas. De qualquer forma, no palanque estadual, isso também acontece com os governadores e prefeitos. E o governador tem uma força muito grande. O governador tem na mão a possibilidade de direcionar políticas públicas e isso trazer votos, é claro, para o candidato que ele está apoiando. Então, isso faz parte do jogo político, esse peso dos governadores, ele é importante, tanto é que no dia seguinte da eleição de primeiro turno, os 2 candidatos que foram para o segundo turno na eleição nacional foram atrás do apoio dos prefeitos, foram atrás do apoio dos governadores, foram atrás do apoio daqueles políticos, né, nos estados que podem fazer a diferença. Porque, como nós dissemos aqui, a máquina ela é muito forte. A máquina do governo, a máquina pública, ela tem uma força muito importante nessa eleição. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Os governadores estão trabalhando, cada um pelos seus candidatos. Aqueles candidatos que estão disputando o segundo turno também estão em plena campanha, mas é claro que o mais importante disso tudo é observar essas movimentações e saber quem realmente está trabalhando pelo seu candidato, quem realmente está em busca de fazer a diferença, de fazer essa composição política para conseguir a maior aliança, e o resultado nós vamos conferir no dia 30 de outubro, na grande cobertura que a Rádio Bandeirantes está preparando para o segundo turno da eleição de 2022.